Olá pessoal, seja bem-vindo a mais esse capítulo, onde a gente vai falar agora sobre a questão de registry, questão de registro, e a gente vai mencionar agora sobre o Docker Hub, certo? Então, como eu falei para vocês, o que seria o Docker Hub? O Docker Hub basicamente é o registro oficial, pelo menos o que vem por padrão, quando a gente instala o Docker. É possível a gente criar outros registros, a gente utilizar outros registros, mas por padrão o que vem configurado no Docker quando a gente instala é o Docker Hub, certo? Então, você pode perguntar, puxa, Edgar, mas quando que a gente vai precisar de um outro registro que não seja do Docker Hub? Bom, primeiro que as imagens que ficam lá no Docker Hub, se você tem um plano gratuito, você só tem direito a uma máquina privada. Então, todas as máquinas que todas as imagens que você colocar lá no Docker Hub, essas imagens serão públicas, serão de acesso público. Então, qualquer pessoa então pode executar um container baseado na sua imagem. Dependendo do que você queira fazer, você não quer que isso aconteça, certo? Então, por isso que em muitos casos você vai precisar de um registry privado ou um registry que só tem acesso dentro da sua organização, ou no caso, a sua organização, certo? Bom, então, o que a gente tem aqui basicamente então, o cenário que a gente precisa então aqui é o seguinte, né? Então, a gente já fez aqui os primeiros passos, né? A gente já fez o build da nossa máquina, então, ou seja, ela está aqui funcionando, aqui a nossa imagem está aqui bacana, legal. Só que como é que a gente vai fazer agora para eu poder fazer um push, certo? Lá para o Docker Hub, para que essa máquina fique presente lá a partir de agora, certo? Então isso que a gente vai fazer, esse que é o objetivo desse capítulo agora. Então vai ser 100% prático. Então, sem mais delongas, vamos aqui dar uma olhada no Docker Hub, certo? Primeiro deixa eu tentar aqui... Deixa aqui esse aqui é o Ubuntu que a gente está usando para o treinamento, né? Então deixa eu só entrar nele aqui. Então minha senha para esse cara. Opa. Foi. Então eu vou criar aqui, vou pegar uma dessas abas aqui e vou lá no meu Docker Hub. Então eu vou aqui, Docker Hub. Beleza? Então aqui, você entrar aqui no site, certo? Ele vai te trazer aqui várias informações interessantes a respeito de várias imagens que você pode ter, né, e controlar e fazer toda a parte de gestão e tudo mais. Aqui você pode criar a sua conta de graça, certo? Então se você não tem um Docker Hub, esse é o momento de você criar a sua conta aqui, tá? Então dá uma pausa no vídeo e cria sua conta nesse momento para que você consiga seguir a partir de então aqui com esse capítulo, certo? Vamos aqui explorar algumas máquinas, certo? Então imaginemos que eu queira aqui ver o Redis, né? Que é um banco de dados aqui. Então se eu vier aqui precisar para o Redis, ele já tem aqui, ó, Redis ou Redis, uma forma que você preferir falar. Eu já tenho aqui uma imagem, certo? Redis, né? Que é até uma imagem oficial da própria Redis, né? Então aqui eu tenho já, por exemplo, então, se eu quiser usá-la aqui no meu ambiente, é só chamar docker pool Redis. Então esse Docker Pools de trazer, puxar, né? Então puxa para mim aí essa imagem do Redis, né? Para dentro do nosso repositório local, certo? Bom, então deixa eu ver se eu consigo reduzir um pouco mais esse browser aqui só para ver se fica um pouco menor, para a gente ver melhor. Acho que agora ficou um pouquinho melhor. Então aqui tem a referência de como utilizar essa imagem, certo? Então eu tenho aqui como que utiliza, eu tenho aqui todo o manual de como hospedar a sua imagem, você pode deixar aqui dentro do Redis sem nenhum problema, certo? Bom, então, se eu quisesse ver aqui outra coisa, puxa, eu tenho que fazer um negócio aqui com Kafka, né? Então, se eu ver aqui em Kafka, eu tenho aqui o Kafka Manager, tenho aqui do Bitnami, vamos aqui ver do Bitnami, que é geralmente um provedor de imagens muito, muito legal, né? Que é uma empresa que foi adquirida faz um tempinho, aí, 1 ano e meio, 2 anos, mais ou menos, foi adquirida pela VMware. Então, esses caras aqui são bem experts em Docker e Kubernetes e tudo mais. Então, eles geralmente disponibilizam umas imagens bem bacanas aqui pra gente, certo? Bom, então, eu vou aqui fazer o sign-in, eu já tenho uma conta. E aqui é aquele momento, né? Meu usuário é esse aqui, Edgars, mas eu não lembro minha senha. Vamos ver aqui se é essa senha.
Tadã, ainda bem que é essa senha aqui, certo? Então aqui agora eu já tenho meu usuário, então por exemplo, aqui eu posso ver aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui, My Profile, né? Então eu consigo ver aqui meu perfil e eu consigo aqui ver então várias imagens minhas públicas que estão aqui disponíveis, certo? Então todas as imagens que estão aqui, ou realmente eu quis permitir acesso público e não tem nenhum problema que as pessoas aqui acessem, mas a gente vai ver nesse curso como que eu posso criar um registry privado e de forma melhor ainda, hein? Gratuito, que é o mais bacana, certo? Então, beleza. Então, o que eu preciso? Então, como é que eu faço para eu poder fazer aqui o meu... Tirar da minha máquina, vamos dizer assim, tirar da minha máquina local, né? Tá aqui no caso esse ambiente virtualizado do Ubuntu, jogar para o Docker Hub, que vai ser o registry global, e aí depois eu vou lá para o meu host, né? Que é a minha máquina hospedeira, de onde eu estou gravando esse vídeo e tudo mais, fazer a execução dessa máquina. Então é esse o workflow que a gente vai fazer aqui na sequência, ok? Então acompanha aqui. Então vamos lá, pessoal. Bom, então a gente está aqui nessa documentação, vamos seguir a documentação oficial do próprio Docker, né? Aqui é a parte do Docker Hub, para a gente poder fazer essa etapa aqui. Então, esse aqui é o endereço, https docs.docker.com/dockerhub, certo? Então, esse é o que a gente está acessando aqui. Então, a gente vai criar aqui um Dockerfile, até para a gente relembrar um pouco o que a gente viu na sessão anterior, no capítulo anterior, que são Dockerfile, e vai fazer o build, certo, dessa nossa máquina, beleza? Então, vamos lá. Então, eu vou copiar esse cara aqui, que vai ser o nosso Docker Image, certo? Ctrl C, vou lá no meu terminal, no Ctrl L, vou sair aqui dessa pasta e vou criar aqui um diretório chamado Docker Hub, mkg Docker Hub, certo? cd Docker Hub. Então eu vou agora criar aquele meu arquivo, certo? Deixa eu ver aqui, Vim, eu tenho Vim aqui? Tem. Não tem Vim. Então eu vou instalar o Vim aqui nessa minha comando aqui no Docker. Sudo apt install Vim. Yes. Então vou instalar aqui o meu Vim. Ok. Então tá lá. Então Vim, Dockerfile. Agora sim fica mais. Opa, tem até syntax highlight agora. Então deixa eu apagar esse cara. Não sei porque que meu VI está arrancando esse cara aqui. Se é alguma coisa. Também não vou investigar agora, que não é o nosso foco, certo? Uma das coisas mais importantes é sempre focar no que a gente tem que fazer, né? Então, o que a gente tem que fazer agora é fazer um push da minha imagem lá para o Docker Hub. Então, aqui, ó, from BusyBox, beleza? Então, ele está dando dessa minha imagem BusyBox. E o que eu vou colocar aqui de conteúdo aqui, vou dizer assim, hello, ambiente no Docker Hub. Ok? Então tá lá a minha máquina, vou aqui dar um ask :wk, então ele vai salvar esse meu arquivo. Então se eu der aqui um cat dockerfile, tá lá a minha máquina, certo? Então criei aqui meu dockerfile, de novo, isso aqui se você não, você copia o texto, cola no arquivo texto, se você quiser aqui no próprio Ubuntu tem aqui um text edit. Esse text editor aqui ele ajuda você a fazer toda a parte de edição sem nenhum problema. Então se você quiser fazer visual ou linha de comando, é assim que eu fiz, tá ok? Então Vim é um editor mais avançado, mais novo, muito mais novo que o VI, né? E tem essas questões de text highlight, é algo bem bacana. Bom, então continuando aqui, depois que a gente fizer aqui gerar o Dockerfile, então agora eu vou fazer um Docker Build, e aqui de acordo com a sintaxe que tem é o seguinte, ó, Docker Build -t, não mudou nada até do que a gente tinha, né? Só que aqui eu vou ter que adicionar o meu username, certo? O meu username do Docker Hub. Então no caso aqui, meu Docker Hub, meu usuário é Edgar S, então esse vai ser meu usuário aqui. E o nome do meu repositório, né? Que no caso ali, que é quem vai guardar a minha imagem, certo? E aí o ponto significa que eu estou buscando o arquivo Dockerfile nesse diretório atual que eu estou. Então vamos lá. Então eu vou aqui, ó, Docker Build -t.
o meu usuário, Edgar S, e o nome da minha imagem é curso Docker. Ok? Então, essa é o nome da minha imagem. E onde que está o meu Dockerfile? Ponto, está nesse diretório corrente. Enter. Então, ele não tem essa imagem BusyBox ainda no meu ambiente local. Então, ele puxou, fez o download dessa minha imagem e fez o build agora de uma nova máquina que está aqui, certo? Se eu vier aqui agora no Docker Images, então eu tenho ali, ó, eu tenho essas imagens aqui, certo? E tenho aqui uma nova imagem que é o Edgar /curso Docker, beleza? Então, BusyBox, que é a minha mãe, vamos dizer, a imagem mãe dessa minha imagem aqui, que está aqui também, que ele baixou também, certo? Bom, então, dando continuidade aqui, então, seguindo aqui a nossa documentação oficial. Então, lembra-se, então, por isso que eu acho muito bacana quando a gente segue sempre os manuais, né, tipo oficiais e às vezes até dá feedback quando o manual não é tão bem escrito ou tão claro, né? E uma das coisas até interessantes, e aí convido todos, muitos projetos open source, eu conheço muita gente que só quer apoiar na parte quando eu sou committer da parte de desenvolvimento, eu criei tal funcionalidade do código e tudo mais e tal. Eu vou falar uma coisa para vocês, um dos perfis mais importantes para todo e qualquer projeto open source é a parte de documentação. Então você gosta de escrever, gosta de tem uma facilidade de ser, vamos dizer assim, de explicar as coisas de uma forma legal, puxa, vale a pena contribuir com um monte de projeto tem aí precisando da sua colaboração, com certeza. Então, eu vou aqui, só para antes da gente subir, fazer o push, né, da máquina, vamos testar ver se ela está funcionando, né? Então, eu vou aqui fazer um Docker Run, o nome da minha máquina, Edgar S, curso Docker. Então, ele me trouxe como resultado o quê? O comando que está lá na nossa, que é esse echo, né? O echo basicamente é você imprimir um texto, né? Dar um print na console. Então está ali ambiente no Docker Hub, perdão, certo? E aí vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos aqui passar agora para o meu ambiente da minha máquina de verdade, né? Do meu ambiente de verdade, onde eu tenho o Docker funcionando também, certo? Então vamos lá, vou chamar meu terminal da minha máquina hospedeira, onde está rodando o VirtualBox e sobre o VirtualBox está rodando essa VM Ubuntu e sobre essa VM Ubuntu está rodando o Docker e por sua vez as imagens que eu tenho aqui. Pessoal, mil perdões essas confusões de imagem e tudo mais, é só o costume que eu tenho muito antigo e já muito presente de máquina, porque às vezes eu me refiro à máquina muito ao meu background de virtualização do passado. Então deixa só aqui, vamos aqui passar para um novo terminal. Pronto, então agora a gente está aqui no terminal do meu hospedeiro, né, que é o macOS. Então agora eu vou executar aquele mesmo comando, então Docker Run, certo? Docker Run. O nome da minha máquina é Edgar S, curso Docker, certo? Então ele disse ali, ó, que ele não encontrou essa imagem localmente e que ele não conhece esse repositório, né, lá no meu Docker Hub. Ou no meu registro, no caso configurado aqui, como configurado por padrão é o Docker Hub, ele não encontrou essa máquina. E ele não encontrou essa máquina, é óbvio que ele não encontrou porque a gente não fez o push dessa máquina. Então agora vamos fazer o push lá do Docker, do Ubuntu, né, lá da minha VM. Deixa eu limpar aqui esse terminal. Ctrl L. Então aqui... então, para fazer agora o push, então vou fazer um Docker push e o nome do repositório, né? Então, mais ou menos como se fosse, isso aqui lembra muito o Git, né? Então, quem está habituado com o Git, muito parecido os conceitos. Então, Docker push, qual é o nome da minha imagem? Edgar S, que é o meu usuário, né? E agora o nome da minha imagem / nome do meu repositório, né? No caso, o nome da minha imagem é o nome do meu repositório. Então, curso Docker. Então ele já, como eu não especifiquei nenhuma tag, ele já criou por padrão ali a tag latest, certo? E ali ele deu um erro, denied, né? Então, request access to resources denied.
Então o que isso aqui significa? Que você tentou acessar o recurso docker.io, Edgar, curso Docker, só que você não tem direito de escrever nesse repositório. Então assim, por mais que as imagens aqui, os repositórios estão lá no Docker Hub sejam de acesso público, mas também não é a casa da mãe Joana. Então você tem que ter direito de escrever naquele cara. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me autenticar. Nesse momento eu tenho que autenticar esse meu engine, né, esse meu motor do Docker que está rodando aqui nessa minha máquina, a ele poder escrever lá no usuário Edgar S, que é o usuário que eu quero fazer um commit, digamos assim, da minha imagem. Então para isso eu tenho que trabalhar na parte de permissão, de geração de Docker, do token que o Docker Hub me gera para poder registrar aqui. Então deixa eu lembrar aqui como que eu faço aqui dentro do Docker Hub. Então aqui no Docker Hub, deixa eu ir aqui no meu profile, deixa eu ver aqui, Edgar S, acho que é Account Settings, se não for a gente vai já ver aqui na documentação, tá? Então aqui em Security, então aqui eu tenho os meus Access Tokens, certo? Então exatamente aqui, ó. Então eu vou repetir, tá? Então aí você vem aqui, ó, no seu perfil, né? Account Settings, configurações de conta. Aí você vem aqui no Security, segurança, e aí você tem esse token aqui, certo? Como a minha conta ela é gratuita, eu só tenho acesso a um token, certo? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou até que... Eu acho que eu tenho esse meu token guardado em algum lugar. Então vou fazer uma pausa aqui nesse vídeo, só para não... Porque senão vou ter que depois reconfigurar vários componentes que eu tenho aqui interno que acessam o meu Docker Hub. Então vou só dar uma pausa para pegar esse token, tá ok? Mas aí no caso de você vai clicar aqui em New Token, certo? E aí você vai... basicamente, se eu viesse aqui, ó, em New Token, acho que ele vai... ele disse que eu tenho que fazer o upgrade, né? Ou seja, a Docker também é uma empresa, a gente entende que a empresa precisa fazer dinheiro, precisa sobreviver, precisa pagar seus funcionários precisam viver, então é totalmente aceitável isso aqui. Mas como eu não quero reconfigurar muita coisa nos meus ambientes, então vou só pegar esse token e a gente já volta aqui. Bom, então pessoal, já consegui aqui meu token, então agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou me autenticar, então aqui, ó, Docker Login. Então meu Docker Login, ele permite com que eu me autentique no meu registro, tá? Então deixa eu aqui fazer o Docker Login, deixa eu ver qual que é o parâmetro. Então ele me pergunta qual que é o meu, né? Então esse comando aqui é o que serve para fazer push e pull, né, no meu repositório. Por padrão ele vai fazer isso aqui na URL do meu Docker Hub, certo? Então eu vou criar aqui meu usuário Edgar S e a minha senha. A minha senha no caso é o meu token, certo? Ele disse que a senha é requerida, então deixa eu ver aqui, porque minha senha está no minha área de transferência, então deixa eu ver aqui, deixa eu tentar aqui de novo, Docker Login, Edgar S, e aqui a senha eu vou tentar fazer o paste, vamos ver, tomara que ainda. Tana, então ele fez aqui, ó, login com sucesso, então agora você consegue fazer o push da sua imagem, certo? Então só para recapitular, então a gente tentou fazer o push, ele não deixou porque eu não tinha registrado, certo? Então a gente foi lá aqui no nosso Docker Hub, certo? Então a gente viu lá onde que a gente gerava o nosso token, então você vai ter que gerar seu token aqui, New Access Token, que é esse token que eu estou utilizando aqui, que eu uso nas consoles de tudo que eu utilizo aqui, certo? E depois disso eu vim aqui nesse cara, e aí eu fiz o Docker Login, coloquei o meu usuário, eu coloquei minha senha, e aí ele me deu o login com sucesso. Então agora esse meu engine, ele está autenticado lá no Docker Hub com o meu usuário Edgar S. Assim como o meu também, deixa eu vir aqui, assim como o meu terminal. Deixa aqui, fazer aqui um negócio rapidamente, deixa eu mostrar para vocês. Então assim como o meu terminal aqui, ó, então esse cara aqui também está agora autenticado. Então tanto esse cara aqui, da minha máquina hospedeira, que tem o Docker Engine autenticando, e essa outra máquina aqui, perdão, do Docker Engine, dentro do Ubuntu virtualizado, dentro do VirtualBox, que está dentro, né, hospedado no meu host, aqui na minha máquina, agora estão apontando para o mesmo Docker Hub.
certo? Então agora eu vou tentar fazer o Docker, deixa eu dar aqui, limpar essa tela, então Docker push, aqui está só o nome da máquina, né? Docker push, o nome da máquina é, deixa eu limpar aqui, Ctrl L, Docker push, Edgar S, curso Docker, beleza? Então ele já setou ali a tag latest, né? E aí ele está fazendo o trabalho de fazer o upload, né, dessa minha máquina. Acabou de fazer já o upload lá dessa minha imagem lá para o meu Docker Hub, certo? Vamos ver lá no Docker Hub como é que ficou esse cara aqui agora. Então se eu vier aqui agora, eu vou aqui no meu perfil, My Profile, e aqui eu tenho uma nova imagem, que é a minha Edgar curso Docker, certo? Então se eu vier aqui, ó, tá aqui a minha imagem, tipo, bonitinha, já aqui para poder executar. Então o comando que faz a execução dela é o Docker Pull, certo? Ele já faz aqui, basicamente, a execução ele faz o download então, desse meu repositório para repositório remoto, né? Que é esse REST aqui, que é o meu Docker Hub, para a minha máquina local, para o meu registro local, para eu poder ter acesso a essa minha máquina do Docker, ok? Bom, então agora vamos lá para o meu ambiente do meu hospedeiro, né? Então vou sair aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Então estou aqui no meu terminal. Então agora eu vou executar o mesmo comando que outrora deu problema, porque ele não achou essa máquina no repositório. Agora eu já fiz o push dela. Então vamos aqui, Docker Run, Edgar, curso Docker. Enter. Ele disse que ele não conseguiu encontrar essa máquina localmente, então ele vai fazer o pull dela. Então ele fez o pull e ele executou aqui, ó, o mesmo comando que você viu lá no Docker, lá no meu Ubuntu. Então, pessoal, a gente aqui teve a percepção muito clara do quanto que é legal essa questão do Docker. Não sei, vocês viram que eu fiz todo o build, todo o processo, tudo que a minha máquina tem que fazer no ambiente rodando Ubuntu, certo? E executou da maneira como vocês acabaram de ver aqui, ambiente no Docker, certo? Eu fiz o push dessa máquina lá para o meu registry, e agora eu fiz o pull dela, ou seja, eu puxei essa máquina lá do macOS, um sistema operacional que não tinha nada a ver lá com o meu ambiente virtualizado, nem nada, não faz a mínima ideia quem é esse cara. E eu, ao executar essa imagem, né, esse container, eu tenho exatamente o mesmo comportamento. Então, esse efeito do Works in My Machine, ou seja, na minha máquina funciona, com Docker dificilmente você vai ter. Claro, dependendo do que você faça, tem alguns equívocos que você pode cometer que podem te levar a ter alguma dependência de algum recurso, especialmente de file system, coisas do tipo, mas se você fizer de uma maneira que realmente é totalmente possível você fazer uma imagem que não tenha nenhuma dependência e tudo seja tão autocontido que em qualquer lugar que você levar e executar esse container você vai ter o mesmo funcionamento da forma exata, precisa e cópia fidedigna um do outro a todo e qualquer momento, ok? Bom, então a gente viu isso aqui, o Docker Hub, né, nesse exemplo. Aí vamos fazer então aqui, vamos fazer um teste, né, já que a gente está aqui, está animado, vamos aqui fazer o seguinte, ó, vamos aqui na nossa máquina do Docker, então eu vou lembrando, tá? Então agora dá uma pausa aí, tipo, acompanha agora o que a gente vai fazer. Então a gente está aqui no nosso Ubuntu virtualizado e eu vou fazer o seguinte, ó, vou aqui editar o meu Dockerfile. Aqui eu vou mudar a versão, vou mudar o comportamento dessa minha imagem, tá? Então eu vou colocar aqui versão 2 alterada, certo? Vou salvar esse cara, beleza? Então salvei. Vou fazer um build, certo? Desse cara aqui. Então ele fez um build e agora eu vou fazer um push, certo? Então alterei e joguei lá para o meu repositório, certo? E aqui vem esse detalhe da questão de tags. Então eu poderia ali criar uma tag específica e dizer assim, olha, isso aqui é a versão anterior, aquela versão anterior lá está versionada com versão 1. Eu posso ter vários esquemas de tags aqui para poder controlar minhas imagens, né, que vão dar origem aos meus containers executáveis. Mas aqui, só para fins de didática, a gente vai mostrar, deixar desse jeito aqui mesmo, ok? Então eu acabei de fazer aqui
o push. Então vamos aqui agora executar aqui na minha máquina hospedeira. Então, ambiente no Docker Hub, certo? Então eu vou lá, ó, Docker Run. Aí ele vai dizer assim, puxa, Edgar, por que ele está executando a versão anterior? Aí é uma boa pergunta, né? O que será que falta? Se fosse um treinamento ao vivo e eu pudesse interagir com todos vocês agora, essa pergunta aqui valeria pelo menos aqui um brinde, certo? Mas se você parar para pensar no que passo que falta aqui, e você lembrar que eu comentei que o Docker ele se assemelha muito às operações do Git, o que será que falta aqui? Aí você sacou a ideia. Bom, eu tenho uma nova versão, a tag é latest, certo? Então, bom, em teoria, eu estou usando a tag aqui, é a última, então não tem que fazer não, não especifiquei nenhuma tag específica, nem nada, então assim, cara, está usando esse cara aqui. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um outro Docker Pull aqui. Então vou fazer um Docker Pull, certo? Vou forçar que ele me traga essa minha imagem. Então curso Docker. Então, cara, me atualiza aí essa minha imagem, porque eu preciso usá-la agora. Certo? Ele estava usando a linha default latest. Então ele puxou, né? Ele disse ali que já existia, né, uma imagem, mas ele atualizou a nova versão desse cara, certo? E agora sim vou lá executar meu Docker Run. E aí sim você viu a versão 2 alterada, certo? Então é muito importante a gente entender o ciclo, né, e a ordem de execução e o que você precisa, né? Até porque isso aqui também vai te dar subsídio para entender como é que toda a parte de pipeline, toda a questão de CI, CD, ou seja, quais passos que eu tenho que executar para que meu pipeline, né, DevOps funcione corretamente. Então, lembrando que a máquina só faz o que a gente ordena, né? Então, assim, da perspectiva de máquina, o que eu estava fazendo ali estava correto. O que faltou realmente foi eu atualizar, porque a máquina assim, cara, você quer mais nova, então você tem que de uma forma discriminada, vir aqui e atualizar, certo? A não ser que eu tivesse gestão de tags, versionamento e assim por diante. Ok? Mesmo que eu tivesse versão 1 e eu tivesse a minha versão 1 aqui, eu deveria fazer um Docker Pull de novo, certo? Bom, pessoal, então a gente, só para recapitular, o que a gente viu nesse capítulo foi, a gente viu como utilizar o Docker Hub como nosso registro central e público das nossas imagens. A gente também viu como a gente consegue gerar nossas imagens e associar essas imagens a um determinado usuário do Docker Hub. A gente também viu como que a gente consegue fazer o build dessa imagem, né? E aí já associar com o nosso usuário Docker Hub. A gente viu aqui também que a gente precisa fazer a autenticação usando o Docker Login para a gente poder autenticar a máquina, poder executar aí o comando de push, que é o comando que empurra a sua imagem para dentro do registro, né? E a gente viu aqui também que dependendo do que você faça em termos de alteração, você tem que fazer um outro comando que é o Docker Pull, né? O pull, depende do que você queira falar. Você vai ter que realizar esses comandos aqui para você poder ter o workflow, né, de acordo, para poder ter tudo funcionando da melhor maneira possível, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado. A gente vai ter mais uma sessão nesse capítulo que a gente vai falar de registros privados, certo? E aí a gente vai dar um presente para você. A gente vai usar o GitLab. Se por acaso você achar isso complexo, coisa do mais, você não precisar de um registry privado, beleza, pode ficar só com essa aula de Docker Hub, vai ser suficiente. Mas se você quiser ver como ir um pouco além e usar a questão de registros privados, a gente vai já dar uma olhada no GitLab, tá ok? Então, até a próxima.